Mais Vita. Oferecimento. Central ABC Imóveis. Cortinóveis Arquitetura. Mil Folhas Vita. Academia Fit 360. New Milen Suplementos. Olá, boa noite! Está no ar o primeiro programa Mais Vita ao vivo de 2018. E eu estou muito, mas muito feliz por estar aqui de volta. E antes de qualquer coisa, eu quero desejar para você, cada um de vocês que me acompanham, um ano abençoado, cheio de alegrias, de vitórias, de realizações, muito sucesso, saúde e bem-estar. E por isso, preparamos um programa incrível para ajudar você a mudar de vida de verdade e colocar em prática aquela sua promessa de início de ano de que vai se cuidar, vai cuidar da saúde, mudar os hábitos alimentares, deixar o sedentarismo de lado e ter qualidade de vida. Então, vamos juntos nessa? Para começarmos, que tal saber como funciona e quais os benefícios do tão falado Treino HIIT? O personal trainer Flávio Evangelista irá explicar tudo pra gente ao vivo daqui a pouquinho. Nós iremos receber também a farmacêutica especialista em acupuntura, Cássia Burato, para nos falar dos benefícios desses tratamentos para a nossa saúde corporal, mas também mental. E você, provavelmente já ouviu falar na dieta low carb, não é? Mas você conhece os detalhes e os benefícios e como deve ser feita essa tão falada dieta? Aqui no Mais Vita, você vai ficar por dentro do assunto com a nutricionista Natália Oliveira. E que tal eliminar aquela gordurinha em um treino rápido? Essa é a principal promessa do Treino HIIT, que é o treino intervalado de alta intensidade. Ele apresenta muitos benefícios e é altamente eficaz, desde que feito de maneira adequada, né? E para explicar como funciona e quais os seus benefícios, já está aqui comigo o personal trainer Flávio Evangelista. Boa noite, Flávio. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Lívia. Tudo bem? Eu tô ótima, graças a Deus. E você? Muito bem, obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui para ajudar o pessoal a começar bem o ano, né? Cumprir as promessas de ano novo. É verdade, porque a gente sempre começa assim, agora eu vou mudar, vou colocar aquela dieta em prática, vou fazer exercícios físicos, mas muita gente não sabe como começar e o que deve fazer. Por isso nós escolhemos o tema Treino HIIT, que hoje em dia é muito falado, mas as pessoas ainda têm dúvidas sobre o que é o Treino HIIT. Então a gente começa explicando o que é? Legal, vamos falar então o que é o Treino HIIT. Bom, vamos decifrar aí a sigla que está em inglês, que é HIIT, quer dizer High Intensity Interval Training, ou seja, treino intervalado de alta intensidade, certo? A filosofia por trás desse treino é a seguinte, é buscar fazer o máximo de esforço no menor espaço de tempo. Certo. Então, a gente está falando aqui sobre mudar a sua rotina de vida. A desculpa que eu mais ouço das pessoas é não tenho tempo para fazer exercício. Isso, verdade. Ok, vamos acabar com isso hoje? A gente vai solucionar o seu problema. Vamos acabar certo? com isso hoje então, pessoal, porque assim, o treino HIIT é um treino de alta intensidade que você vai fazer num curto espaço de tempo. Então, no final ainda vamos dar para o pessoal aqui ideias de alguns exercícios que você pode usar meia hora do seu tempo, qualquer lugar em que você esteja, você vai fazer esses exercícios e poder tirar benefícios. Essa é a filosofia do treino HIIT. E como é que o treino HIIT então funciona, né? Qual é o tempo que tem, como que a gente faz essa prática, como que ele funciona no nosso organismo? Bom, a filosofia do treino HIIT é a seguinte, você faz exercícios curtos de altíssima intensidade, tá? Então, o protocolo básico do treino HIIT é um protocolo que foi desenvolvido por um japonês, o nome dele é Izumi Tabata. Ele percebeu que, ao treinar alguns esportistas, ele conseguia uma alta resposta do organismo deles, fazendo exercícios de alta intensidade num curto espaço de tempo. Então, o protocolo dele diz o seguinte, que você faz 20 segundos de exercício no máximo de intensidade que você conseguir, com 10 segundos de intervalo. 8 séries, tá? Então, são 8 séries de 20 segundos, com 10 segundos de intervalo,
4 minutos e você fez uma série completa dos exercícios. Jura? Em 4 minutinhos? Exatamente. E aí você pode colocar, por exemplo, a recomendação é de que nós façamos pelo menos 30 minutos de atividade física por dia. Tá? Então você pode colocar aí, por exemplo, 6 exercícios diferentes para fazer com esta metodologia e você terá cumprido aí muito bem os 30 minutinhos os 30 minutos de exercício. E como é que funciona no nosso organismo, né? Porque muitas pessoas falam que esse é um tipo de exercício que faz com que a gente elimine gordura mais rápido. Isso é uma verdade? É verdade. Olha só, o que acontece é o seguinte, tem uma outra sigla aí que chama-se EPOC. Tá? Eu vou traduzir direto para o português, que falando inglês, português... EPOC é o efeito que o treino HIIT causa no seu organismo, que é excesso de consumo de oxigênio pós-exercício. Tá. Então, os estudos provam o seguinte, que você tem aí um aumento muito grande, tá, nesse consumo de oxigênio pós-exercício quando usa a metodologia do treinamento HIIT. Certo. Tá? E o que isso vai representar? Nós temos um gasto de energia diário, que os nutricionistas podem falar muito melhor sobre isso, nós teremos uma nutricionista hoje aqui, ela vai poder falar sobre isso. Então, nós temos um gasto de energia diário que, à medida em que o nosso organismo se torna mais eficiente, esse gasto de energia diário sobe. Quanto mais exercício físico nós fizermos e dependendo da intensidade com que nós fizermos, esse gasto sobe. E foi comprovado o seguinte, que utilizando essa metodologia HIIT, o seu gasto de energia diário sobe exponencialmente. Ah, tá. Mas é que assim, comenta-se que você aumenta o batimento cardíaco muito rápido e depois você descansa. Isso faz com que o organismo trabalhe de uma maneira diferente, então, e a gente elimine gordura mais rápido, é isso? Exato. Tá. Você aumenta aí a eficiência, na verdade, do organismo para captar e queimar o oxigênio, tá certo? Que maravilha. Isso gera um gasto maior. Agora sim, a gente está falando de aumentar a intensidade e tal. Todas as pessoas podem praticar o treino HIIT? Bom, além de tudo, eu quero fazer um alerta aqui, quando a gente fala sobre exercício físico no geral. Não atividade física. Atividade física é fazer qualquer coisa que tire você da normalidade. Então, as pessoas não precisam de ajuda para fazer atividade física. Você levanta do sofá, vai até a cozinha e você está em atividade. Tá certo? Entendi. Estamos falando sobre exercício físico. Eu quero estabelecer essa diferença porque eu acho importante para o leigo saber isso. Exercício físico é algo planejado, estruturado, voltado para a busca de um objetivo. Ótimo, tá perfeito, porque a gente quer levar informação mesmo para as pessoas e a gente sempre cita isso, a importância de ter um profissional acompanhando em todos os aspectos, né? Exato. Então você me pergunta se é indicado para todas as pessoas. Eu vou responder da seguinte maneira. 2 cuidados básicos necessários sempre para você começar a fazer exercício físico. Primeiro, consulta um médico. Por quê? É importante sabermos qual é o seu estado atual. Tá. Se nós vamos enfrentar aí algum problema, se você tem algum problema que precisa ser visto antes de começar aí a prática esportiva, e o profissional precisa ser informado, o profissional que vai acompanhar você. Segundo, procure um profissional habilitado. Tá? Nós temos a seguinte visão, que todo professor de educação física é personal trainer. Eu queria desmistificar um pouco isso. Tá. Para ser personal trainer, a pessoa precisa ter algumas especializações. Para trabalhar, por exemplo, com esses métodos de treinamento um pouco mais arrojados. Então, dito isso, vou responder a sua pergunta. Todos podem fazer? Sim, desde que você tenha um profissional qualificado ali, ele vai adaptar essa metodologia às suas limitações, capacidades e necessidades. Feito adianta, isso, né? Todos podem praticar exercício físico usando a metodologia HIIT. Ótimo, perfeita a sua explicação, até porque às vezes as pessoas estão em casa, vê a gente explicando um pouquinho, você demonstrando, e sai fazendo exercício e fazia, sei lá, 2 anos que não praticava nada. E fica com alguma lesão, porque em qualquer movimento que a gente faça, a gente pode se lesionar, né? Sim, o corpo humano é uma máquina que gosta de movimento, tá certo? São inúmeros músculos, ossos, tendões, a gente foi feito para o movimento. Na verdade, eu costumo dizer para os meus clientes, eu falo, olha,
O corpo é igual aquele relógio que dá corda sozinho. Você precisa movimentar ele para ele melhorando, para ele continuar em funcionalidade. Mas ele tem limites. E esses limites precisam ser respeitados e precisam ser vistos. Por isso que hoje em dia, por exemplo, quando alguém vai treinar comigo, eu tenho uma metodologia muito diferenciada nesse sentido. Ninguém começa a treinar comigo se não fizer uma bateria de testes físicos que eu mesmo elaborei, que eu quero buscar, na verdade, determinar isso aí, qual é a capacidade funcional do corpo daquela pessoa, tá certo? Faço um teste de perfil comportamental, porque nós estamos falando de começar o ano e mudar a atitude. Por que é tão difícil colocar o exercício físico? Porque já está amplamente dito o quanto é bom. É ótimo. Tá e assim, gente, então, tem que ter paciência, né, Flávio? A gente precisa Porque as pessoas fazer já tudo começam do primeiro mês, já quer ver aquele resultado, e aí realmente é difícil no começo, porque você está sedentário, você não está habituado àquilo, vai cansar, vai ficar dolorido, vai acontecer isso. Mas tem que ter paciência, porque aos pouquinhos a gente vai se adaptando e aí depois fica até prazeroso, né? E no treinamento HIIT, nós vamos demonstrar isso aqui, mas é importante dizer o seguinte, que tem formas para quem está iniciante, para quem é intermediário e para quem é avançado. Legal. Tá. E a gente pode praticar o treino HIIT todos os dias? Pode. Não há problemas em relação a isso. Lógico que, voltando a isso que eu acabei de dizer, nós temos lá iniciantes, tá certo? Nós temos pessoas que já praticam de forma moderada exercício físico e temos pessoas que estão em nível avançado, tá? Com esses cuidados, você pode praticar o exercício dessa forma, sim. Então, só para a gente finalizar, antes de chamar a pessoa, a Cristine, para ajudar a gente a demonstrar esses exercícios, qual é a diferença do treino HIIT para um treino comum? Bom, treino HIIT, então, como ele traz na nomenclatura dele mesmo, ele está focado em intensidade, tá? No exercício, nós temos 3 variáveis aí possíveis para mexer. Quando eu vou pensar num programa de treinamento para um aluno meu, eu tenho volume, intensidade e tenho densidade. Tá. O treino HIIT está focado na densidade, que é o tempo. Tá? Então, nós encurtamos ali o tempo e tentamos buscar o maior volume possível, que é o número de repetições, na maior intensidade possível para aquela pessoa. Certo. Diferente de quando você faz musculação clássica, que você até mexe na intensidade, que é a carga, você até mexe no volume, que é o número de repetições, mas não há muita atenção para a densidade. Certo? A densidade leva ali uma hora, densidade baixa, tá certo? Se você tem tempo, você vai tranquilamente. Então, nós estamos falando aí de reduzir drasticamente a densidade, tá certo? Para poder fazer essa atividade física. Nós estamos reduzindo a densidade, fazendo com que a intensidade seja o máximo. Então, a grande diferença está aí. Nós estamos falando de alta intensidade em curto espaço de tempo, ok? O corpo não consegue fazer aí um esforço físico muito alto num período de tempo muito grande. Então, é a grande diferenciação, tá certo, para a musculação. E isso acaba sendo muito útil, novamente voltamos aí, né, ao tema principal, como a gente começou o programa, muito útil para quem está achando difícil começar a fazer atividade física. Gente, tem solução para tudo, então vamos convidar a Cristine para vir aqui, se posicionar, para ajudar a gente a demonstrar para o pessoal de casa como é simples fazer o treino HIIT, tá certo? Ela já está aqui com a gente. Tudo bem, Cristine? Seja bem-vinda, viu? E aí, você vai mudar o seu pensamento, tenho certeza disso, e as suas práticas diárias, porque eu tenho certeza que amanhã você já vai começar a mudar de vida, tá certo, Flávio? Então vamos lá. Olha só, quero explicar uma coisa para vocês então. Como eu falei no início, a metodologia é feita da seguinte maneira. Nós temos aí exercício durante 20 segundos, intervalo de 10 segundos e recomeça novamente. O que eu vou dar de presente aqui para vocês hoje junto com a Cris é uma sequência de exercício que você pode fazer basicamente em qualquer lugar. Até em casa mesmo, né? Exato. Sair do zero. Nós vamos começar. Mas eu vou passar a sequência de exercício visando tanto quem está iniciando, como quem já está intermediário, como quem já está avançado. Então, cada exercício vai contemplar
cada uma dessas fases, ok? Então, para quem quer começar a mudar de vida amanhã, o que a gente vai fazer? Ótimo, então vamos lá. Mas aí me diz, você está no básico, intermediário ou avançado? Olha, eu estou chegando ali no avançado, porque eu ainda sinto uma dificuldade, mas eu já pratico atividade física todos os dias, exercícios físicos todos os dias. Exercícios, tá vendo? Já consegui ensinar alguma coisa, tá ótimo. Bom, então a gente vai começar nível básico. Vamos fazer exercício de alta intensidade para membros inferiores. Então a gente vai... Eu também quero dizer o seguinte, um bom treino contempla movimentos, tá certo? E trabalha a estrutura do corpo pensando em melhorar a capacidade funcional dele. Então nós vamos fazer membros inferiores, vamos fazer o core, que é o centro do corpo, muito importante para o equilíbrio, para a manutenção da postura, tá certo? E vamos fazer membros superiores, tá? Começando então por membros inferiores. Para quem está no básico, nós vamos fazer, de frente para mim, Cris, por favor, nós vamos fazer agachamento básico, tá? Como é o agachamento básico? Simples, é um movimento natural, você vai levar o quadril em direção ao solo. Segura um pouco. Quero que você tenha cuidado na hora de executar, mantenha essa postura aqui, tá certo? E não jogue os joelhos muito para frente. Seu calcanhar tem que estar bem posicionado. A postura é muito importante, né, Flávio? Na hora da execução, sim. Então vamos lá, vamos pensar que você vai fazer 20 segundos, tá? Agachamento básico. Por favor, executa, Cris, com o máximo, tá certo? Você tem que buscar o máximo da sua capacidade. Então, você vai fazer assim, tá certo? Não é slow motion, não é câmera lenta. É desse jeito aqui. Põe uma música agitada aí na sala e vai que vai, gente. Tá certo? Isso é para quem está no básico, ok, Cris? Tá? Então vamos pensar, você já está intermediário, ok? Então a gente vai avançar um pouco mais no desafio. Agora nós vamos fazer agachamento, só que vamos colocar um salto junto. Então é agachar e saltar, ok? Então, novamente lembrando, quadril mais lá embaixo possível, mantenha a postura, não jogue a cabeça para frente e o apoio permanece no calcanhar. Executa, Cris, por favor. Isso. E assim, você desce o quadril, sobe e ainda salta. Dá para suar, hein, Flávio? Já 20 segundos aqui, tá certo? E você vai sentir, ok? Isso é para o nível intermediário, certo? Ok? Agora chegamos no avançado, a gente vai subir então o desafio novamente, tá? Isso estamos trabalhando membros inferiores. Deslocamento antero-posterior, traz para frente a perna, leva um pouco mais para trás a outra. Agora, além de levar o quadril em direção ao solo, nessa postura, desce um pouco, Cris. Essa é a postura, o quadril vai em direção ao solo. O joelho não pode passar a ponta do pé, subiu. Quando você descer, você vai subir saltando e vai trocar a perna que está na frente. É bom que é um treino de memória também, né? A gente acaba trabalhando. Entendeu? Entendeu? Mente também, né? Entendeu? É isso que nós vamos fazer. Vamos trabalhar o corpo inteiro. Exatamente. Entendeu? Vamos lá. Então, 20 segundos executando dessa forma. Vamos lá. Isso é o avançado, ok? Então, membros inferiores. Agachou, saltou, trocou a perna que está à frente. Suspende, Cris. Passamos membros inferiores. Você vai fazer como isso? São 8 séries de 20 segundos com 10 segundos de intervalo entre elas, ok? Cumprimos 4 minutos de atividade. Vamos agora, então, trabalhar o centro do corpo. Por favor, Cris, deitou. Todo mundo acha que sabe fazer abdominal, certo? Todo mundo acha? Não, todo mundo tem certeza. Mas nós vamos corrigir aqui alguns erros básicos. Opa, tá? Ótimo. Quando você fizer abdominal, vai trabalhar o abdômen. Aqui nós estamos trabalhando o abdômen reto, completo aqui, tá? Você deve tentar tirar as costas do chão o máximo possível, sem fazer flexão do pescoço. Porque senão fica dolorido o pescoço também, Exatamente, entendeu? Então você mira um ponto lá em cima, permanece olhando, coloca as mãos aqui próximo à orelha. Primeiro exercício para quem está no nível básico. 20 segundos, mas buscando o máximo de intensidade. Vamos lá, Cris. Repare que ela consegue tirar muito bem as costas do chão. Sim. Tá certo? A Cris é uma das minhas melhores alunas. Porque ela coloca a força aqui, né? Exatamente, mas a força está completamente aqui, ó. Tá? Se você não conseguir tirar todas as costas, não tem problema. Faça o máximo de contração da musculatura, tá?
Esse é o básico. Vamos partir para o intermediário? O pé um pouco mais à frente. Ok. E você vai tirar o tronco completamente do chão até ficar sentado, ok? Eu quero que você repare que não há curvatura aqui nas costas e o pescoço não fica curvado aqui. Você permanece olhando para frente, porque o trabalho é lá embaixo. É no abdômen, continua sendo no abdômen. E aí, fazendo isso em alta intensidade. Vamos lá, rápido. 20 segundos É também, isso né? que você vai buscar, 20 segundos, ok? E por último, o avançado, tá? Deitou, estendeu perna, braço. Você vai se comportar como se fosse um canivete, tá? Tentando tirar braço e perna do chão, subindo o máximo possível o tronco, tentando fazer com que membros inferiores e superiores se encontrem aqui no meio. 20 segundos, vamos lá. Arrasou. Tá se contendo? Pode ir um pouquinho mais rápido, pode mostrar, vai. Coitada, ela já Viu? tá cansada, porque aqui tá calor, né? É isso, ok? Muito obrigado, Cris. Obrigada, Cris. Pode pegar o colchonete aqui. Perfeito, arrasou. Obrigada, Cris. Desculpa, e ainda... Ó, veja como a Cris é dedicada, tá certo? Ela lembrou que a gente já passou, então, inferior, tá certo? Já passamos o core. O extra agora, a surpresa, membros superiores. Vamos lá, então. Por quê? Olha só, principalmente mulheres, vocês têm uma resistência muito grande em fazer membros superiores. Eu praticamente obrigo a Cris a fazer e ela melhorou muito a força dela. E a gente usa muito essa metodologia. Então agora, o extra, tá certo? Tá. Membros superiores, Vamos tá lá. bom? Vamos começar, para quem tá no básico, todo mundo já ouviu falar de flexão de braço. Sim. Essa é uma versão adaptada. Ah, eu não consigo fazer flexão de braço, etc e tal. Ah, eu sou fraca. Eu era Não. assim, sabia? Então. Eu tenho os bracinhos fininhos mesmo, né? Mas então preste atenção aqui que você vai ver, ó. A próxima vez que você tiver com preguiça de fazer, faz desse jeito aqui, ó, básico, tá? Joelhos no solo, ok? Você coloca o quadril alinhado com o tronco e o tronco deve descer no espaço que está entre as mãos, Tá. ok? Flexão de braço adaptado. Ótimo. Ah, legal. Muito mais fácil de fazer, tá certo? Pode dar velocidade, Cris, pode dar. Veja, 20 segundos. Quase que encosta o peito no chão, né? Exatamente, você desce o máximo que pode, ok? Descansou, 10 segundos. Agora nós vamos fazer intermediário. O intermediário vai usar a forma clássica da flexão de braço, tá? Que são 4 apoios. Ou seja, os pés vão ficar, a ponta do pé vai ficar tocando o solo também. Então é uma mão lá, uma mão aqui. Ah, lá, tira o outro pé joelho aqui. do chão, Novamente, cuidado, tá certo? Alinhamento do quadril com o ombro. Essa postura é importante. Descer o tronco o mais rápido que puder. Isso aqui é o intermediário. Lembre-se, pessoal, a metodologia é 20 segundos, 10 segundos de intervalo, repete, ok? Descansa, Cris. E agora sim, agora vem o desafio máximo aqui, principalmente para as Agora eu mulheres quero que ver, Cris. odeiam fazer treinamento de membros superiores, tá certo? Eu vou ensinar um exercício aqui que eu chamo de Superman. O nome assusta, né? Então tudo bem. É uma flexão de braço em que você vai tirar um dos apoios do chão, tá? tá. Esse é o nível avançadíssimo, ok? Novamente, Cris, os 4 apoios. Volto a frisar, quadril e tronco alinhado. Não pode baixar muito prestar o muita quadril, atenção nisso, nem né? levantar muito o quadril. Alinhado, ok? E aí agora, Superman. Vamos lá, Cris. Flexão e 20 joga o segundos braço à fazendo frente. isso, Eduardo? 20 segundos, ok? Juro que eu vou tentar em casa, viu? Ok? Pode descansar, Cris. Cris, vai tomar uma aguinha, tá? Você foi ótima. Obrigada, viu, pela sua presença. Depois você vai ensinar mais pra gente. Depois eu vou pegar seu contato, você vai me falar como que eu faço a flexão aí. Passar uma cola. Exatamente. Obrigada, Cris. Obrigado, Cris. Flávia, adorei te receber.
Foi muito bacana. Eu queria ter muito mais tempo para a gente poder fazer outras demonstrações aqui, mas fica um convite para você voltar. Eu vou passar as suas redes sociais, @fpersonaltrainer. Isso, exatamente, no Instagram. E no Facebook, Flávio Evangelista. Exato. Olha, eu quero agradecer bastante e já que vocês estão aí comprometidos em melhorar a sua vida este ano, eu quero fazer um convite. Eu estou começando um programa muito interessante que é treinamento ao ar livre, treinamento funcional ao ar livre. A cada 15 dias nós fazemos uma aula no Parque Rafael Lazuri. Ali em São Bernardo, no centro né? de São Bernardo, Naquele. ao lado do poliesportivo. Certo. Neste sábado nós estaremos lá e cada aula tem um tema diferente, justamente para tentar abranger aí todas as dificuldades que as pessoas têm. Gente. Então, Esse olha, final de semana é flexibilidade e condicionamento físico. Nós vamos usar bastante a metodologia HIIT lá. Se a pessoa quiser aparecer, estão convidados, começa às 9 horas da manhã e eu estou aguardando vocês lá, para começar bem o ano. Parabéns pelo seu trabalho, obrigada. E fica o convite para você, e não só para você mudar de vida e ir lá treinar com o Flávio em São Bernardo, mas também para você conhecer o lançamento das nossas redes sociais. Gente, estou tão feliz porque nós estamos agora no YouTube e também com a nossa fanpage do programa Mais Vita. É só ir lá no YouTube ou no Facebook e colocar @maisvita com 2 T's. Você já vai conferir os nossos vídeos, eles estarão lá, você pode participar, comentar. A gente faz questão da sua interatividade com a gente. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco tem muito mais. Você que quer comprar, vender ou alugar o seu imóvel, conte com a Central ABC Imóveis, uma empresa que tem mais de 30 anos de experiência e tem uma equipe treinada para oferecer para você toda a assessoria e segurança necessárias. Aqui tem várias oportunidades de negócios. Agora você vai conhecer o breve lançamento Exuberance Ruge Ramos. São apartamentos lindíssimos de 2 dormitórios com uma suíte e 1 ou 2 vagas de garagem, com opções de gardens ou cobertura duplex. Churrasqueira a carvão em todas as unidades e baixo custo de condomínio. Muito bem localizado no coração do Ruge Ramos. Faça já a sua pré-reserva. Fale com um de nossos consultores. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 13 horas. O telefone é 2381-0002. Anote aí, 2381-0002 ou pelo site centralabcimóveis.com.br. Com 20 anos de história e 6 lojas espalhadas pelo ABC, a Mil Folhas Vita tornou-se referência quando falamos em produtos naturais e a granel. O seu mix variado de produtos inclui desde alimentos diet, light, integrais, orgânicos, naturais, funcionais sem glúten e sem lactose, a complementos alimentares e suplementos para atletas. Com atendimento personalizado e uma equipe treinada, proporciona ao cliente o bem-estar que ele procura. Visite uma de nossas lojas, Rua Marechal Deodoro, 1620 em São Bernardo, Rua Marechal Deodoro, 692 em São Bernardo, Rua Dona Elisa Flacker, 228 em Santo André, Rua Coronel Oliveira Lima, 139 em Santo André, Rua Mateu Bey, 3361 em São Mateus e Avenida Antônio Piranga, 128 e 126 em Diadema. Mil Folhas Vita. Você está assistindo Mais Vita. Oferecimento Central ABC Imóveis, Cortinoves Arquitetura, Mil Folhas Vita, Academia Fit 360, New Millen Suplementos. A Fit 360, nascida em 2011 e pioneira em personal trainer no ABC, desenvolveu ao longo dos anos um conceito de integração disciplinar baseado em prevenção, qualidade de vida e performance atlética.
Todos eles numa sinergia para cuidar de forma mais humana, ética e responsável de atletas, crianças, adultos e terceira idade através de treinos estudados e planejados que suprem os objetivos e necessidades específicas de cada um de nossos clientes. Contamos também com uma moderna instalação. Os equipamentos são de última geração, proporcionam performance e segurança aos praticantes, seja no alto rendimento, manutenção e preservação da saúde, prevenção de lesões ou até mesmo na reabilitação, já que contamos com uma clínica de fisioterapia. Visite a FIT 360. Estamos de volta com o programa Mais Vita ao vivo aqui na TV Mais. Eu quero agradecer a sua companhia e dizer que você pode e deve participar enviando-nos perguntas pelo facebook.com/TV Mais ABC. Lá também estamos ao vivo, tá bom? Gente, olha, pesquisas mostram que até 20% da população norte-americana já se utilizou de acupuntura para o tratamento de alguma patologia durante a sua vida. A acupuntura apresenta ótimos efeitos analgésicos para o tratamento de dores e muitos outros benefícios que talvez você nem saiba, inclusive para doenças emocionais, estética e emagrecimento. Para conversar com a gente sobre o assunto, eu recebo agora a Cássia Burato, que é acupunturista e acupunturista, porque eu andei pesquisando lá um pouquinho sobre você. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a você, vir aí Lívia. tirar algumas dúvidas sobre esse assunto que hoje em dia as pessoas também não sabem muito. E a gente, quando fala em doenças do século como depressão, síndrome do pânico, as pessoas ainda não sabem aonde recorrer, né? Recorrem às vezes a remédios que não ajudam da maneira que deveria, né? Mas antes da gente entrar nesse assunto, estou me antecipando, eu queria que você explicasse para quem está em casa como funciona a acupuntura e o que é. Bom, a acupuntura é uma técnica, é um ramo da medicina tradicional chinesa. E, basicamente, é uma técnica que consiste na inserção de agulhas em pontos específicos de acupuntura. Pontos onde a gente tem uma quantidade de terminações nervosas maiores. Certo. Isso vai promover um estímulo maior e uma resposta para melhorar a saúde. Entendi. E quais são os benefícios, então, de uma maneira geral, da acupuntura e depois de quanto tempo ela começa a nos proporcionar o efeito desejado? Olha, os benefícios são gerais porque a acupuntura ela visa saúde do paciente. Tá. A gente costuma até falar no consultório que a gente não trata doença, a gente trata o paciente, porque a gente vai equilibrar todo o sistema, todo o organismo dele para a gente obter a melhora no sintoma que ele trouxe ou na doença que ele tem e dar uma qualidade de vida melhor para ele. Os efeitos são imediatos. Ah, ajuda? A acupuntura, sim, os efeitos eles são imediatos porque a acupuntura age no sistema nervoso central. Então a resposta ela é sim imediata. Ela começa imediatamente após a primeira sessão. Você falou em equilíbrio, né, do corpo como um todo. Isso acontece porque a maioria das doenças são psicossomáticas e aí você precisa equilibrar a mente com o corpo? Também olhando por essa linha, sim, né? A acupuntura ela age de uma forma geral. Principalmente, né, a explicação onde a gente tem todo o embasamento científico da comprovação da acupuntura, ela se dá pela liberação de substâncias, neurotransmissores, onde você tem um efeito no corpo para aquilo que você determina no teu tratamento. Entendi. Então, por exemplo, um paciente alérgico, a gente vai trabalhar pontos que diminuam essa carga de processo alérgico, né? Um paciente ansioso, a gente vai diminuir a ansiedade dele, também baseada no equilíbrio e dispensando mais serotonina, que é um dos neurotransmissores. Nossa, muito, muito interessante, né? Mas assim, existe alguma contraindicação? Não existe nenhuma contraindicação, qualquer pessoa pode fazer. Eu costumo falar que o paciente ele tem que procurar um profissional qualificado, né? Um profissional adequado, especializado na técnica, para ele ter segurança do que vai ser feito. Porque a acupuntura, ela é sim uma terapia complexa, que a gente visa, claro, toda essa parte que eu comentei, né, do equilíbrio, mas ela tem que ser feita de uma forma cautelosa.
né? Uma forma generalizada mesmo, como eu falei. Não só trabalhar, por exemplo, um paciente de dor, trabalhar só pontos de dor. Aquilo vai ser, ele até vai melhorar, mas ele vai ser muito superficial. Né? Isso, é igual tomar um analgésico, né? Exatamente. Você não vai tratar o problema, você vai ali amenizar a dor por um determinado momento. Você falou de contraindicação, existem alguns profissionais até que eu vejo que têm um pouco de insegurança de trabalhar com gestante, por exemplo. Tá. Mas existem protocolos para se trabalhar com gestante. Então, uma gestante que tem muita dor, ou uma gestante que já está no finalzinho lá nas últimas semanas e a gente quer induzir parto, claro, com o acompanhamento do obstetra, do médico, né, em paralelo. Eu gosto muito de trabalhar em paralelo com o profissional médico também. Sim. Eu recebo 90% do que eu recebo no consultório é indicação médica. Que legal, né? É bom porque aí a gente tira um pouquinho os medicamentos e começa a se tratar de dentro para fora, né? Exatamente. Agora, falando um pouquinho dessas doenças, depressão, síndrome do pânico, eu vejo tantas pessoas sofrendo em relação a isso. A gente consegue curar uma depressão se tratando com acupuntura? Eu utilizo muito eu acho que hoje em dia no consultório é dividido. Pacientes com dor e pacientes com casos de depressão, doenças psicossomáticas, são as maiores procuras. As maiores procuras, isso. Por exemplo, que a gente traz para a vida, né? Também porque a gente trabalha mente emocional, mental, emocional e físico. Eu acho isso dá um alinhamento muito interessante, porque o paciente ele melhora até a forma dele pensar. Sim. Isso traz uma mudança, é incrível que o paciente que faz o tratamento corretamente, ele traz uma mudança de comportamento para a vida. Isso é muito bacana. Mas isso é fato, assim, para quem consegue enxergar isso no dia a dia, a gente fala por nós, né? Eu, quando estou num dia ótimo, a minha vida flui melhor, eu vejo as coisas de uma maneira diferente, né? E por isso que eu sou muito fã de trazer informação onde a pessoa consegue equilibrar a mente com o corpo, porque sem a mente em equilíbrio, o corpo não funciona, a gente não consegue, fica, né? Não fica em equilíbrio. E falando disso, a gente consegue também tratar o excesso de peso com a acupuntura? Sim, é um ótimo auxiliar. Por quê? A gente trabalha os principais causadores da obesidade, né? A gente trabalha a parte de ansiedade, compulsão alimentar, a gente trabalha centros de saciedade. Então, isso vai ajudar o paciente que é mais compulsivo, ansioso. Claro que cada caso é um caso, Sim. Então, tem pessoas que têm problemas metabólicos, digestivos, a gente vai avaliar e montar esse tratamento, mas ela atua em todos os setores. Que legal, trazendo um excelente auxiliar, né? É por isso que é importante, né, gente, a gente procurar um profissional, porque não adianta você fica pesquisando e aí tá com excesso de peso, por exemplo, e vai pesquisar, que essa dieta funciona, ou toma isso, ou toma aquele chá, e nada funciona, porque às vezes o seu problema é aqui, na mente, você tem um outro problema que você não sabe. E o que funciona para um, às vezes não funciona para outro. Sim. Por isso que a avaliação, o tratamento é personalizado. Mesmo que seja por um mesmo tipo de problema, um tipo de dor ou emagrecimento mesmo, cada um vai ter o seu tratamento em especial. É um ótimo auxiliar. Então não tem limite. Por exemplo, uma criança que a mãe queira levar para tratar alguma coisa, algum trauma, Sim. alguma doença. A gente fala muito em homeopatia, mas pode-se usar também a acupuntura. A gente pode levar desde uma criança até uma maioridade. O paciente mais novo que eu atendi foi recentemente de 1 mês de idade. Jura? Ele teve um processo de refluxo bem intenso. Ele estava quase largando o peito, inclusive, né, a amamentação. E aí ela já era minha paciente já há muitos anos, ela lembrou de mim e trouxe. Que legal. E o resultado em criança é fantástico, é muito rápido. E ele está super bem, largou o complemento e está só no peito. Está com 4 meses agora, tá de alta. Viu, gente? Fica a dica então para as mamães também de plantão, né? Começar a pensar, vai lá, faz uma avaliação, quem sabe. Quais os tipos de acupuntura que existem? Porque eu já vi a agulha, já vi sementinha e vários tipos assim. O que muda é o tipo de estímulo, tá. Né? A técnica, os pontos são os mesmos, mas a gente tem vários tipos de estímulo. Criança, por exemplo, eu não uso agulha em criança. É isso que eu ia perguntar, mas não dói a agulha? Não. Mas aí eu falei, a gente não usa. Doer, deixa eu... Eu uso laser em crianças. Laser eu nunca tinha visto. Sim, é um estímulo a laser, específico para acupuntura, é uma programação que tem o equipamento para
para acupuntura. Tá. Porque a gente trabalha a parte periférica, né, em acupuntura. Então, eu trabalho laser, a gente trabalha sementes, agulhas, tem uma série de... tem algumas pastilhas também. Então, não existe um mais eficaz, vai depender do problema que a pessoa tem e da idade que ela tem, é isso? Na verdade, assim, eu sempre prefiro a agulha, Tá. que é o método mais tradicional. A minha formação é muito tradicional, né? Então, até quando eu estive na China e fiz o estágio lá, o trabalho que é realizado lá é muito próximo do que é realizado aqui. Ah, legal. Então, eu sempre prefiro o mais tradicional, que são as agulhas. Claro que existem pacientes que têm restrição, paciente que tem muito medo, por exemplo. Então, a gente vai adaptando, exatamente. Crianças que eu não uso agulha, mas é uma questão da minha técnica mesmo. E funciona super bem. Também. Agora, existe um prazo? Por exemplo, eu chego lá com um problema de depressão. E aí você aplica a primeira vez, mas por quanto tempo eu preciso fazer esse tratamento? Depende de cada paciente. A gente vai observando a evolução. Eu tenho recebido muita indicação de psiquiatra para depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Porque que a gente percebe? O paciente está em terapia com o médico, ele toma a parte medicamentosa, né, os psicotrópicos, e mesmo assim ele tem o sintoma muito forte. Eu recebo essa indicação desse paciente e a evolução dele é fantástica. Que bacana. Então, é um paciente que evolui muito mais, ele acaba, como a gente acaba tendo esse trabalho em paralelo com o psiquiatra, esse psiquiatra observando a melhora desse paciente, começa a reduzir a medicação. Então, o tempo, quem vai dizer é a resposta do paciente. Tem paciente vai do organismo de cada muito rápido, exatamente. E do tipo de processo, né? Tem processos que são mais complexos. Tá. E só para a gente encerrar, é somente na região da orelha que faz ou é o corpo todo? O corpo todo. O corpo todo. A acupuntura sistêmica tradicional no corpo todo, né? São pontos espalhados pelo corpo e temos microsistemas que aí sim você pode trabalhar o pavilhão auricular, né? A orelha, sim. As mãos, abdominal, escalpo, né? Crânio. Existem vários segmentos. Nossa, a gente podia ficar aqui horas, né, falando sobre o assunto. Tem muita coisa legal. Mas, infelizmente, eu vou ter que me despedir de você, mas eu vou deixar os seus contatos aqui. Gente, vale a pena entrar no Instagram dela, da Cássia, que tem bastante informação lá, tá? Todos os contatos dela. Então, é @CássiaBurato, com 2 T's, tá bom? E o Facebook é Burato Consultórios. Você atende aqui no ABC, certo? Exatamente. É isso aí. Quer deixar o seu telefone? Claro! O meu telefone é 25 34 43 20. Eu estou na Avenida Dom Pedro II, 620, sala 141. Então, gente, põe a mão na consciência aí. Começa a procurar algo que realmente seja eficaz para você mudar de vida. Adorei o nosso bate-papo. Também. Obrigada mais uma vez, tá? Obrigada e a eu você. quero lembrar você aí de casa que também estamos com muitas novidades aqui no programa. Não deixe de acessar o nosso canal no YouTube e também a nossa fanpage no Facebook, ambos @maisvita. Tem muita informação, muita coisa legal para você. Nós vamos para mais um intervalo e daqui a pouquinho falaremos da dieta low carb. Fique aí. Você que quer comprar, vender ou alugar o seu imóvel, conte com a Central ABC Imóveis, uma empresa que tem mais de 30 anos de experiência e tem uma equipe treinada para oferecer para você toda a assessoria e segurança necessárias. Aqui tem várias oportunidades de negócios. Agora você vai conhecer o breve lançamento Exuberance Ruge Ramos. São apartamentos lindíssimos de 2 dormitórios com uma suíte e 1 ou 2 vagas de garagem, com opções de gardens ou cobertura duplex. Churrasqueira a carvão em todas as unidades e baixo custo de condomínio. Muito bem localizado no coração do Ruge Ramos. Faça já a sua pré-reserva. Fale com um de nossos consultores. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 13 horas. O telefone é 2381-0002. Anote aí, 2381-0002 ou pelo site centralabcimóveis.com.br. Com 20 anos de história e 6 lojas espalhadas pelo ABC, a Mil Folhas Vita tornou-se referência quando falamos em produtos naturais e a granel.
O seu mix variado de produtos inclui desde alimentos diet, light, integrais, orgânicos, naturais, funcionais, sem glúten e sem lactose, a complementos alimentares e suplementos para atletas. Com atendimento personalizado e uma equipe treinada, proporciona ao cliente o bem-estar que ele procura. Visite uma de nossas lojas. Rua Marechal Deodoro, 1620 em São Bernardo. Rua Marechal Deodoro, 692 em São Bernardo. Rua Dona Elisa Flacker, 228 em Santo André. Rua Coronel Oliveira Lima, 139 em Santo André. Rua Mateu Bey, 3361 em São Mateus. E Avenida Antônio Piranga, 128 e 126 em Diadema. 1000 Folhas Vita. Você está assistindo Mais Vita. Oferecimento Central ABC Imóveis, Cortinoves Arquitetura, 1000 Folhas Vita, Academia Fit 360, New Millen Suplementos. A Fit 360, nascida em 2011 e pioneira em personal trainer no ABC, desenvolveu ao longo dos anos um conceito de integração disciplinar baseado em prevenção, qualidade de vida e performance atlética. Todos eles numa sinergia para cuidar de forma mais humana, ética e responsável de atletas, crianças, adultos e terceira idade através de treinos estudados e planejados que suprem os objetivos e necessidades específicas de cada um de nossos clientes. Contamos também com uma moderna instalação. Os equipamentos são de última geração, proporcionam performance e segurança aos praticantes, seja no alto rendimento, manutenção e preservação da saúde, prevenção de lesões ou até mesmo na reabilitação, já que contamos com uma clínica de fisioterapia. Visite a Fit 360. Estamos de volta e olha, antes de falar de um assunto super interessante, eu quero agradecer a sua companhia. Você que nos acompanha pelo Facebook, gente, obrigada. Nós estamos recebendo bastante mensagens, inclusive é importante a sua participação. Agora a gente vai entrar num tema muito interessante, então mande as suas perguntas que a produção traz aqui pra gente e quem sabe a gente não responde ao vivo. Porque o assunto agora é o seguinte, uma dieta que promete entregar quilos a menos e, ao mesmo tempo, traz uma série de benefícios para a sua saúde. Fala a verdade, é isso tudo que a gente sempre quis. Pois fique sabendo que essa dieta existe sim e está disponível para praticamente todo mundo. O nome em inglês pode parecer algo complexo, mas a verdade é que a dieta low carb é muito mais simples do que você imagina. O objetivo é reduzir a ingestão de carboidratos, principalmente os refinados, embutidos e alimentos industrializados. Chegou a hora de tratarmos todas as dúvidas, aliás, tirarmos todas as dúvidas e conhecer os benefícios da dieta com a nutricionista Natália Oliveira, mais uma vez aqui com a gente. Lígia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu que agradeço você voltar aqui para falar de um assunto tão interessante. Estamos todos, na verdade, ansiosos para saber tudo o que a gente pode ou não pode na tão falada atualmente dieta low carb. Então, para começar, eu sempre gosto de começar explicando os temas, como é que funciona e o que é a dieta low carb. Lívia, a low carb, como o próprio nome sugere, é uma dieta que sugere que a gente consuma menores quantidades de carboidrato. Mas algo que a gente fica muito fixado é diminuir carboidratos, mas na verdade a base dessa estratégia são alimentos naturais, então vegetais, legumes, hortaliças, porque muitas vezes a gente pensa numa dieta low carb. As pessoas tiram frutas, tiram vegetais, consomem apenas carnes, ovos, e esse realmente não é o objetivo principal da estratégia. A estratégia é de fato trazer saúde. Então low carb, e, para deixar mais simples, é comer menos carboidrato. A menos, não é zerar o carboidrato. Exato, isso é muito importante. Muitas pessoas acreditam que low carb é baixo em carboidrato e não isento de carboidrato. Por isso que muitas pessoas que vão fazer estratégia low carb não consomem frutas. É porque a fruta tem carboidrato, tem açúcar, né? Tem açúcar. Entretanto, em pequenas quantidades, e na verdade quantidades são individuais. Quem vai dizer
quantidade para você é seu nutricionista esportivo, nutricionista funcional, que vai, na verdade, montar para você uma estratégia com quantidades especiais. Sim. Mas as frutas na dieta low carb são fundamentais. A gente tem algumas frutas, Lívia, que tem uma quantidade menor de carboidrato. Então, são frutas vermelhas, né? Morango, mirtilo, framboesa, amora. Exato. Pitaia também? Pitaia também. Que eu adoro pitaia. A única questão, que aí a gente entra na questão da individualização, é a quantidade. Até banana, por exemplo, muitas pessoas não consomem banana na estratégia low carb, ela pode participar da sua estratégia diariamente. Porque isso vai depender da quantidade de carboidrato que você pode ingerir por dia, porque ninguém pode ficar sem carboidrato totalmente no dia, não é verdade isso? Algumas, e olha que interessante, quando a gente fala dessa questão de carboidrato, muitas pessoas confundem low carb com dieta cetogênica. A dieta cetogênica, a gente coloca a quantidade de carboidrato tão baixa que essa pessoa entra em cetose. Todo mundo precisa entrar em cetose, de repente, para perder peso? Não. Mas a gente usa muito a dieta cetogênica para doenças, eu falo que, né, como a gente fala, epilepsia, doenças neurais. Então, a cetose, na verdade, ela entra muito para doenças específicas, mas para quem busca emagrecimento, de repente melhora de quadros de diabetes, hipertensão, a gente não precisa chegar nessa cetose. Mas poderia fazer, por exemplo, a pessoa que está muito acima do peso, iniciar com a dieta cetogênica e depois migrar para low carb? Muitas vezes é interessante o inverso. Tá. A gente introduz uma low carb e dentro da low carb também, Lívia, a gente tem padrões diferentes. Então, a gente tem uma low carb, que é very low carb, que a gente coloca uma quantidade bem pequenininha de carboidrato, dependendo da situação do paciente, principalmente diabéticos. Eu gosto muito de trabalhar com very low carb, que é uma quantidade bem baixa de carboidrato, para diabéticos descompensados, por exemplo, né? Principalmente diabéticos tipo 2, a gente consegue resultados bem rápidos e efetivos com uma dieta como essa. Mas a gente pode entrar no intermediário e até uma quantidade mais alta de carboidrato ainda em low carb. Mas, às vezes, eu gosto muito de usar a estratégia cetogênica, realmente, para pessoas que têm mais questões de epilepsia. Entretanto, pode ser uma estratégia em quem está em low carb e, de repente, estacionou um pouco, a gente pode ciclar, como a gente chama, né? Exato, muda o estímulo e a pessoa volta a diminuir gordura corporal. E todas as pessoas podem fazer a dieta low carb? Essa é uma pergunta que é muito interessante de a gente discutir, porque o que acontece? Ao ponto que a gente pensa numa estratégia low carb, hoje está muito em alta para a diminuição de gordura corporal. Mas quando a gente olha os estudos científicos mostrando principalmente diabéticos, pessoas que têm hipertensão, é uma estratégia excelente. Entretanto, low carb é para todo mundo? Eu sempre falo no consultório, nenhuma dieta é para todo mundo. Por isso que você precisa realmente do profissional te assistindo. Mas quando a gente pensa, por exemplo, quem não é legal consumir low carb? Geralmente pessoas que estão buscando ganho de massa magra. Por quê? Ao ponto que a gente consome menos carboidrato, a gente ativa menos insulina no nosso sistema. A gente pode até depois discorrer um pouco mais sobre isso. Mas justamente a pessoa diminui a gordura corporal porque a gente ativou menos essa insulina e a gente guarda menos gordura corporal. Entretanto, quando a gente está pensando em ganho de massa magra, eu como nutricionista quero sim ativar esse hormônio insulina. Então, para pessoas que estão buscando ganho de massa magra, a gente não recomenda tanto esse tipo de estratégia. Mas, Nathalie, se a gente, assim, como a gente busca qualidade de vida, a gente acaba adaptando o resto da vida por uma dieta com menos carboidrato, sem ingestão de farinha branca e tudo mais. Isso não faz mal pra gente? Porque a gente pensa em saúde e não é uma fase, né? A gente pode falar, eu vou fazer uma dieta por um mês, aí você chega lá no resultado que você quer e volta a comer tudo que você comia antes. A gente acaba tendo um hábito de vida para sempre. Para sempre. Né? E isso não faz mal. E essa é a grande diferença. Assim, eu gosto muito de dizer, dieta é quando a gente está pensando realmente numa estratégia. Então, o paciente me busca no consultório, muitas vezes a gente faz algumas estratégias especiais, mas quando a gente fala de estilo de vida, é algo que a gente realmente vai levar para todo sempre. Então, assim, quando a gente pensa num estilo de vida low carb, por isso que, frisando mais uma vez, por que é interessante um profissional mostrar para você o que é realmente uma dieta low carb com quantidades, mas se a gente parar para pensar, uma dieta que diz para a gente evitar produtos industrializados, uma dieta que diz para a gente consumir vegetais,
carnes de boa qualidade. Eu sempre falo que a low carb é muito comida de verdade. Comida de verdade, eu falo aquilo que a gente compra no açougue e na feira. E é o que é saudável pra gente, né? Eu falo que hoje em dia eu vou no mercado, eu nem passo nos corredores, eu nem sei hoje em dia direito o que tem, porque é uma escolha realmente de qualidade de vida. Então é uma dieta que as pessoas, só para a gente recapitular, tem que entender que não é zerar carboidrato, é você escolher e medir a quantidade que você vai ingerir dos carboidratos bons, né? A gente tem que lembrar isso, porque não é comer carboidrato, vou comer um pãozinho de manhã. Não, isso não vai te fazer bem, né? E pode sim, então, escolher como estilo de vida, que aí você não vai fazer uma dieta, você vai mudar a sua vida, qualidade de vida. Qualidade de vida. E Lívia, o que é muito interessante, porque eu gosto muito da estratégia low carb, porque assim, tem até alguns, a gente entra num assunto um pouco polêmico, porque o termo low carb, algumas pessoas acabam tendo um receio. Mas, na verdade, quando a gente pensa realmente em tirar produtos industrializados, tirar, por exemplo, né, como você fala, o pão, produto industrializado, faz o teste na sua casa. Pega qualquer produto industrializado, olha o rótulo. Você vai ver uma quantidade, uma lista infinita de ingredientes. Nossa. E esses ingredientes, muitas vezes, fazem um malefício para o nosso sistema, que eu falo, eu gostaria de, que aqui o tempo é muito curto, mas a gente dizer sobre os malefícios desses corantes, edulcorantes, flavorizantes. Então fica o convite para um próximo programa, para a gente falar desse assunto, que é muito interessante. Hoje eu tenho o hábito também, vejo muitas pessoas olhando os rótulos. Isso não é uma chatice, porque muita gente fala, nossa, né? Você tá fazendo... Mas isso é você pensar na sua saúde. Eu queria falar um pouquinho, então, porque o nosso tempo está curto, de quais alimentos a gente pode e deve consumir na dieta low carb. Excelente. Quando a gente pensa no alimento low carb, então pensando em tudo que é natural. Então, a base realmente da dieta low carb são vegetais. Muitas vezes, até pelo nome, a gente entende, bom, então não vou consumir carboidratos. Mas, na verdade, o principal objetivo são vegetais. Então, eu vou dar, na verdade, alguns exemplos, inclusive, que a gente pode pensar em casa. Tá. Porque, de manhã, geralmente, o que o pessoal costuma comer pela manhã? Pão, um leitinho, né, um achocolatado. Na verdade, só produtos industrializados. Ao ponto que a gente consome frutas pela manhã. Claro, vai depender da quantidade. Mas por que não ovos? Ovos são riquíssimos em gordura, proteína. E quando a gente pensa nos ovos, o que é muito interessante? A gente tem, inclusive, a colina no ovo, que para a saúde mental é fantástica. Então, se a gente pensar em ovos e vegetais de manhã, por que não? A gente sempre tem aquela questão cultural. A gente sempre entende, bom, café da manhã precisa ter o leite, precisa ter o pão, mas na verdade o nosso corpo ele entende nutriente. Então, se a gente pensar em ovos, carnes, os vegetais, eles precisam estar presentes a todo momento. E aí, se a gente pensar no café da manhã, é fácil incluir, de repente, vegetais, se a gente fazer como se fosse uma omelete de manhã, com tomate, brócolis, fica fantástico. O que mais me perguntam, mas aí eu como o que de manhã? Ovos. Ovos de manhã, né? Ainda tem pessoas que acham estranho. A gente já continua? Claro. Eu só quero dar um recadinho para você de casa, eu já volto. Você que quer comprar, vender ou alugar o seu imóvel, conte com a Central ABC Imóveis, uma empresa que tem mais de 30 anos de experiência e tem uma equipe treinada para oferecer para você toda a assessoria e segurança necessárias. Aqui tem várias oportunidades de negócios. Agora você vai conhecer o breve lançamento Exuberance Ruge Ramos. São apartamentos lindíssimos de 2 dormitórios com uma suíte e 1 ou 2 vagas de garagem, com opções de gardens ou cobertura duplex. Churrasqueira a carvão em todas as unidades e baixo custo de condomínio. Muito bem localizado no coração do Ruge Ramos. Faça já a sua pré-reserva. Fale com um de nossos consultores. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 13 horas. O telefone é 2381-0002. Anote aí, 2381-0002 ou pelo site centralabcimóveis.com.br. Olha, continuando aqui, estamos falando da dieta low carb, tá? Com a nutricionista Natália e estávamos falando do que consumir no café da manhã. Os ovos, mas eu quero saber,
os ovos, existe uma quantidade que a gente possa consumir durante o dia ou não? A gente pode consumir em 3 refeições no dia? Lívia, é muito interessante a sua pergunta. Quando a gente fala de nutrição, nada é à vontade, nem água. Então, quando a gente fala, por exemplo, a gente precisa consumir mais ou menos 35 ml de água por quilograma de peso, a gente pega 35, multiplica pelo nosso peso total e a gente tem mais ou menos de água que a gente deve consumir. Se a gente exceder muito, e aí a gente vai para casos, né? 10, 15, 20 litros, isso pode inclusive nos matar. Então, nada é liberado 100%. Por isso que, mais uma vez, o profissional, para te auxiliar nas quantidades é interessante, mas ovos a gente entende que algumas pessoas, Lívia, pode consumir, sem brincadeira, 15, 20 ovos. Eu tenho pacientes que não podem consumir nenhum ovo por dia, porque acabam tendo alguma sensibilidade. Por isso que todo o planejamento, toda estratégia nutricional é muito individualizada. A gente dá aqui dicas, né, e explica como funciona determinada dieta, mas o legal mesmo é que você faça os seus exames e ali a pessoa indique, o profissional indique o melhor para você. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Vou passar os seus contatos também, ó, o Instagram e Facebook é @Clínica Vida em Equilíbrio. Ambos é o mesmo nome, tá bom? Então pesquisa lá. Quer deixar o seu telefone, Natália, mais uma vez? Claro, acabo não lembrando o meu número, né, de telefone, de WhatsApp para marcação de consulta, mas o pessoal falou que ia até colocar na tela, né, o WhatsApp para marcação de consulta. Isso aí, ó, 97514-3327. Então, o telefone da Natália. Se você quiser se consultar com ela, tirar algumas dúvidas, ela estará à disposição. Muito obrigada mais uma vez e eu quero lembrar vocês de casa que nós temos a nossa novidade lá nas redes sociais, não só o YouTube, a nossa fanpage do Facebook, mas também o nosso Instagram, @maisvita, sempre tem informações e novidades lá. E outra novidade, gente, olha, para esse ano nós queremos o seguinte, presta atenção, ouvir a sua história de superação. Você que mudou de vida, praticando esporte, mudando a sua alimentação, emagreceu bastante, quer contar essa história para ser um incentivo para os nossos telespectadores? Faça o seguinte, envie um vídeo ou um e-mail contando essa história para produção mais vita, tudo junto, tá? Producão mais vita, @gmail.com. Todo mês nós vamos escolher uma história para compartilhar aqui no programa ao vivo. Então faz o seguinte, envia sua mensagem para a gente. O e-mail é produçãomaisvita@gmail.com, tá bom? Eu quero agradecer também os nossos parceiros. Olha só, que cenário lindo, não é, gente? A Reveste que fez pra gente. Eles têm revestimentos decorativos em 3D, fabricado em material plástico. É muito prático mesmo. Ele pode ser instalado em qualquer ambiente, inclusive áreas externas, e é possível pintar após instalado. O material é leve, é resistente e a instalação é muito simples e rápida, além de não fazer sujeira. Olha só que maravilha! É ideal também para quem deseja reformar, decorar a casa ou escritório de uma maneira muito prática e econômica, viu só? A Reveste possui lojas revendedoras em todo o Brasil. Consulte a mais próxima de você. E eu aproveito nesse finalzinho de programa para agradecer também a Que Show Moda. Eu vou vir um pouquinho para cá, gente, só para a gente conseguir mostrar aqui o look todo para quem está em casa. O Instagram da Que Show, @QShowModa. Vou vir aqui. Olha que coisa linda. Tem roupas lindíssimas lá, fica aqui na Eduardo Monteiro, em Santo André. Obrigado, pessoal da Que Show, sempre me recebe muitíssimo bem e sempre arrasa nos looks. E para finalizar, eu quero agradecer a sua companhia mais uma vez. Lembrando que quinta-feira que vem estaremos ao vivo aqui, se Deus quiser. E neste domingo tem a nossa reprise aqui na TV Mais, a partir das 13 horas. Um grande beijo para você, boa noite, fica com Deus. Mais Vita, oferecimento Central ABC Imóveis, Cortinoves Arquitetura, Mil Folhas Vita, Academia Fit 360, New Milen Suplementos. Por favor, eu fico achando que era o deles.